Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Rodrigo do MR Canal Música e Eletricidade e hoje nós vamos para mais um vídeo falando sobre música. E o assunto de hoje será o seguinte: quais os métodos mais recomendados para o ensino da clarineta? Mas antes de nós entrarmos no assunto, esse aqui é meu filho Dário Rodrigo e ele vai tocar junto comigo um minueto do compositor Johann Sebastian Bach. Esse minueto é no andamento allegretto e está dividido em duas vozes. Então, nós vamos tocar esse minueto e depois que a gente terminar de tocar, nós vamos entrar no assunto que foi falado agora há pouco. Vamos lá? Bom, pessoal, como nós falamos, que o assunto de hoje será o seguinte, né? Quais são os métodos que são mais recomendados para o ensino da clarineta? Primeiro eu quero dizer para vocês que esse assunto que eu vou falar hoje é uma opinião minha, não é nada oficial assim, né? É uma opinião minha no decorrer já dos anos aí tocando esse instrumento. Geralmente, vamos dizer assim, aqui no Brasil, nós usamos os mais conhecidos métodos são o Nabor Pires Camargo, o método da Capo, de Joel Barbosa, e o método Closet. Primeiro, como tem pessoas que são leigo em música e estão assistindo esse vídeo, eu quero dizer para vocês o que é o método. Que às vezes a gente fala método, e as pessoas não sabem o que é método. Um método para o instrumento. Um método é digamos assim, é um livro, né, que ele tem exercícios específicos para determinado instrumento, né? Tem exercícios que desenvolvem alguma técnica para determinado instrumento. Então, eu vou dar aqui alguns detalhes, né, de cada método e vou dizer o porquê, né, eu recomendo aí esses métodos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o método Nabor Pires Camargo. É um método simples, só que é um método que ele é bem recomendável
para quem está iniciando o estudo da clarineta. Por quê? Porque ele é um método que ele tem alguns exercícios no começo e tem algumas escalas também, mais ou menos na metade do método ele tem umas escalas. E em seguida ele tem, eu acho que se eu não me engano, são 30 peças, que essas peças musicais elas se diversificam, né, em valsa, foxtrot, minueto e também polka. Tem algumas marchas também. Então, por que é que eu acho esse método ele assim bem recomendável para quem está começando? Porque através dessas peças musicais de diferentes estilos faz com que o músico ele pega, digamos assim, ele pega o swing, o gingado de cada estilo daquele ali, né? Isso se for bem, né, se esse método ele for bem passado, né, se ele for bem passado pelo professor, se o professor ele obedecer, digamos assim, as regras, né, de cada estilo de música ali, né. Ele tem valsas, né, e se o professor ele exigir do aluno que o aluno toque aquelas valsas no andamento de valsa, né, que ele expresse aquela peça musical como uma valsa, ele tem algumas polcas, né, que já tem, né, digamos assim, um estilo totalmente diferente da valsa, mas que tem essa diversificação e que o aluno ele aprende ali a lidar com os diversos, digamos assim, os diversos sotaques de cada estilo de música ali, né? Então por isso que é um método bem recomendável para quem está iniciando, né? E é um método que no início ele não torna-se cansativo, porque seus exercícios de início eles não são muito difíceis, né, para quem está começando, e alguns exercícios eles têm até já um sentido assim de uma melodia, né? E isso aí incentiva muito o aluno a prosseguir no ensino de música, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns trechos, pequenos trechos aqui de algumas peças do método Nabucco Pires Camargo. Por exemplo, uma valsa, né? Então, por exemplo, né, aí ele tem polka, né, se a gente for observar, já é um estilo totalmente diferente que exige, né, um sotaque, um swing diferente na música, né? Eu vou tocar aqui um trecho de uma polka, né, desse mesmo método. Então, o método Nabucco Pires Camargo é um método bem recomendável para quem está iniciando o ensino, né, o estudo da clarineta, né? Agora nós vamos para o método da capo de Joel Barbosa. Esse método ele é um método assim, mais recomendável para o ensino coletivo, né? Ele tem alguns estudos, né, alguns exercícios que ele é para ser coletivo, ou seja, para ser exercitado com a banda completa, né? Ele não é um método individual. Então, assim, ele tem um repertório que, por exemplo, se a gente for observar no exercício, né, para clarineta, ele tem lá um espaço vago para 8 compassos, né? Enquanto isso, lá no mesmo método, né, do mesmo autor, ou seja, para outro instrumento, para flauta, aqueles compassos ali são preenchidos, né, com algum som, com notas musicais. Então, é um método recomendável, porém, para o ensino coletivo, né, a formação de uma banda, e não individual. E agora nós vamos, né, eu vou falar um pouco sobre o método Closet, que é um método, digamos assim, que ele é recomendável, né, mundialmente. Mas tem um porém, né? Às vezes acontece um grande erro, né, em quem ensina música, porque o método Closet ele não é um método recomendável para quem está iniciando, né? Por quê? Os seus exercícios eles são muito complexos, né? Os primeiros exercícios são bem complexos e geralmente são exercícios de intervalos, né? Muito exercício usando intervalos, usando semicolcheias e tudo mais, né? E lá na frente é que ele tem lá os 15 grandes duetos, né?
Então, esse método ele é um método recomendável para quem já toca, né? Ou seja, ele é um método de aperfeiçoamento. Porque quem já toca está acostumado com esse tipo de exercício, né? Você já está ali acostumado a estar com aquele exercício repetitivo, né, o tempo todo ali, sem melodia, né, digamos assim, aquele negócio ali sem melodia, né? E quem está iniciando, às vezes se pegar um exercício dessa forma, então isso aí vai desmotivar o aluno, né? Então, o método Closet é um método bom, todo clarinetista deve estudar, ele deve sim, mas só que ele é um método para aperfeiçoamento. Para quem está iniciando, o recomendável é que use outro método, né? Vamos dizer o Nabor Pires Camargo, e depois é que passa para o método Closet, né? Que é um método muito bom, né, para aperfeiçoamento, né? Se você quiser aí ter um bom desenvolvimento na clarineta, então você deve passar esse método que ele é muito bem aprovado aí, só que tem que se saber que não é um método para iniciante. Eu vou tocar aqui um pequeno trecho de uma valsa que tem no método Closet. Então você pode observar que ele já tem, né, ele mostrou nessa valsa que já tem uma apogiatura. É um método que ele trabalha muito em cima de ornamentos também, né? E isso aí ajuda muito o músico a desenvolver as suas técnicas. Então, pessoal, esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E também eu quero deixar claro aí que se vocês aí tiverem alguma, digamos assim, sugestão a respeito de algum assunto, né, deixa aí no comentário que nós, né, vamos analisar o seu comentário. Se tiver ao nosso alcance, nós podemos até fazer um vídeo de acordo com a sua sugestão. Então eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa um like e inscreva-se no nosso canal para você receber notificações de novos vídeos que nós publicaremos semanalmente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.